E vem conferir a crítica do filme Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda. E no começo dos anos 2000, lançava no Disney Channel um filme chamado Sexta-feira Muito Louca. E aí, anos depois, agora, em 2025, chega nos cinemas o filme Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda. Filme que retorna Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis e vários atores que estavam no elenco do primeiro filme. E esse filme do começo dos anos 2000, ele acabou marcando muito a sua época. Eu fui uma pessoa que assistiu ele várias vezes. Ele passava muitas vezes no Disney Channel, como em outros canais, até em TV aberta. E por causa disso, ele ganhou uma série de fãs, e aí agora ele ganha essa continuação no momento que faz sentido ele lançar. Afinal, se parar a pensar, o cinema de modo geral está vivendo muito um momento de nostalgia, onde franquias gigantescas ou filmes até menores que fizeram um mínimo de sucesso no começo dos anos 2000 ou anos 90, agora ganha remakes, reboots e continuações. É só você ver que o cinema está vivendo esse momento nostálgico como um todo. O que eu achei estranho foi esse filme ir para o cinema, porque ele tem todo o estilo, o perfil de um filme que vai direto para o Disney Plus. Inclusive, faria até mais sentido, porque um streaming hoje em dia precisa de conteúdos exclusivos para poder agregar no seu catálogo e a partir daí fazer com que novos assinantes aparecessem. Esse filme tem todo o estilo para ele, mas foi para o cinema. E bom, aí eu acredito que quem vai gostar ou não desse filme vai depender muito de qual relação você tem com o clássico e qual relação, inclusive, você tem em relação ao que você espera ao filme. Eu, que esperava que ia ser, no mínimo, uma diversão, me agradou. Foi um filme só mediano, com vários problemas, várias mudanças eu faria, mas mesmo assim ele acabou gerando um bom entretenimento. Mas eu coloco na balança que muito disso aconteceu por um fator nostálgico de rever Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis junto, sendo que a Lindsay Lohan não fazia filmes há muito tempo, sem contar também que tem que ser colocado na balança que eles acabam colocando cenas, momentos, músicas que são as mesmas do filme original para atrair esse sentimento nostálgico. Então ele é um filme que ele acaba sendo bom para passar o tempo. Por isso que eu falo, pelo estilo de história, pelo estilo como o filme anda, ele tem muito mais cara de streaming do que cara de cinema. Mas como eu falei, ele gera entretenimento. O filme ele vai seguir a história padrão que você imagina. As personagens vão mudar de corpo e a partir daí eles vão ter que cada um tentar descobrir por que mudaram, um vai ter que entender mais o outro, para a partir daí eles resolverem esse caso. Você sabe como o filme vai começar, você sabe como o filme vai terminar, o que importa é a jornada que vai ocorrer a partir dali. Diferente do primeiro filme que era mãe e filha, agora você tem avó, mãe e duas filhas que acabam trocando de corpo. Bom, o primeiro ponto positivo do filme é Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Não vou julgar muito a atuação, principalmente da Lindsay Lohan, que faz muito tempo que não atua e você vê que perdeu um pouco da prática aqui, mas elas continuam tendo uma boa química junta e é legal ver elas em tela, principalmente quando elas mudam de corpo. O problema vai mais para as filhas, porque as atrizes podem até não ser tão ruins, mas você vê que o roteiro não priorizou as personagens como elas deveriam ser. Tanto que vamos dizer que 1 hora de filme, 1h10, é praticamente elas de corpo trocado. Praticamente dessa 1 hora, o filme fica uns 40 minutos focado na Lindsay Lohan e na Jamie Lee Curtis e uns 20 focado nas duas meninas. Então você vê que elas têm muito pouco material para trabalhar, elas têm muito pouco material para poder fazer alguma coisa ali e elas sofrem com isso. Então você pode ver que quando elas começam a aparecer muito, é quando elas estão juntos com a Jamie Lee Curtis, com a Lindsay Lohan. Então eu acho que esse é o primeiro problema. Essas meninas deveriam ter mais espaço para a gente explorar elas. O que pode ter acontecido é que na montagem tiraram muitas sequências das atrizes, porque elas poderiam nunca estar conseguindo entregar. Mas eu senti um pouco de falta disso, de ter conciliado melhor o tempo de uma com a outra. Outra coisa que eu não gosto muito é que em alguns momentos esse filme, como eu já falei, ele parece que foi feito para TV. E algumas piadas, alguns segmentos na parte de mudança de corpo acabam ficando um pouco não só infantilizadas, mas eles ficam principalmente deslocadas. São piadas que parece que estão ultrapassadas para hoje em dia. E isso acaba incomodando um pouco, porque você consegue perceber que algumas piadas poderiam funcionar
funcionar melhor se fossem melhor construídas e melhor trabalhadas. Passa aquela impressão de alguém mais velho tentando fazer piadas para um público mais jovem e acaba não entendendo o que esse público mais jovem gosta e vira uma certa confusão. Mas como eu falei, o filme ele consegue gerar entretenimento, porque a história em si não é ruim, a história ela é decente, clichê, mas funcional. Você tem as duas atrizes principais que acabam gerando um bom carisma e as novas duas, que são as filhas da Lindsay Lohan, você acaba percebendo que elas têm uma certa química, elas até funcionam bem, elas não estragam o filme, e de resto vai ter várias situações que vão sendo também funcionais para o filme, em relação à comédia, em relação ao dinamismo para o filme vai funcionando. Tem algumas sequências de vergonha alheia, tem algumas sequências que eu cortaria, mas como trilha sonora, como ambientação, é um filme que a gente já viu várias vezes, mas que para passar o tempo vale a pena. Mas é o que eu falei, pelo estilo, pela narrativa, pela direção, pelo roteiro, pela atuação, é um filme que tem mais cara de Disney Plus, de streaming, de TV, do que de cinema. Talvez se eu tivesse visto numa TV, gastando menos dinheiro, eu tivesse gostado mais. Mas como eu falei, como um cara que gosta muito do primeiro filme, que viu várias vezes, ele acaba me gerando entretenimento. Mas só isso. Concluindo, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é aquele filme que, se você gosta do clássico, você vai gostar desse. Vai gerar pelo menos um mínimo de entretenimento. Se você não gosta do original, não cresceu com ele, talvez seja um filme que você possa deixar passar. Mas pra mim, acabou funcionando, apesar de vários problemas, vários momentos de vergonha alheia, e o filme poderia ter um pouquinho mais de tempo para as atrizes mais novas tentarem trabalhar mais nos seus respectivos papéis. E por isso que eu fecho Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda com uma nota 6 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.